melhores cumprimentos a todos aqueles que comparecem toda semana prestigiando os nossos encontros acadêmicos nesta série Registros sobre Registros, que com a exposição, os esclarecimentos, a glosa, a leitura de hoje, completa o seu 189º encontro. Hoje vamos tratar do tema do penhor industrial, particularmente, pois, no campo do registro, vamos tratar da inscrição do penhor industrial, tema que tem o seu interesse também no aspecto teórico. Quero cumprimentar o Dr. Flaviano Galhardo, digno presidente da ARISP, cuja liderança tenho observado muito isto nesse momento de dificuldade da vida econômica nacional, tem sido de grande relevo no campo da atividade registral. Não só paulista, mas brasileira, é preciso que se diga. E também quero cumprimentar aqui o reitor da Uniregistral, meu prezado amigo, Dr. José Renato Nalini, cuja atuação em prol da educação em geral, e no nosso caso, da educação que tende a ser, se a Uniregistral assim atingir o seu propósito, o estabelecimento de um curso de pós-graduação aqui nesta universidade, cuja atuação, volto a dizer, o Dr. Renato Nalini, merece sempre o maior respeito e um grande aplauso. Cumprimento, pois, aos assistentes desta nossa reunião, não deixando de consignar, entretanto, a saudade que tenho dos nossos encontros na sede da Uniregistral, no belíssimo estúdio da Uniregistral, com um grupo competente daqueles que cuidam do serviço técnico e administrativo da universidade, da TV Registradores, da ARISP. Mas vamos, em tempos de escassez, cuidando de fazer o que é possível. Então, a gravação é feita aqui com recursos menos adequados, mais precários, mas, enfim, fazendo o possível para manter, o que é muito importante, a continuidade da inclinação de estudos na área do direito registral. Penso que são já quase 4 anos de encontros periódicos, encontros semanais, tratando sequencialmente dos temas do registro, e não será a mera deficiência na transmissão, relativamente a essa transmissão feita com melhor zelo, com maior capacidade, com maior esmero técnico pelo serviço da Uniregistral, não será, portanto, pelas deficiências que aqui se adverte da minha transmissão precária, que vamos deixar de estudar. O importante aqui é que nós realmente nos dediquemos a esse estudo. Então, vamos tratar hoje do penhor industrial, como eu disse. A nossa Lei de Registros Públicos atual é a Lei 6.015, de 73. Ela prevê, no artigo 167, inciso 1º, item 4º, né? Aquela lista, já sabe, o inciso 1º do artigo 167 é a lista dos atos subordináveis ao registro stricto sensu. A lei prevê, a Lei 6.015, o registro do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. Então, vejam que é preciso que esses aparelhos e as máquinas estejam instalados e estejam em funcionamento. Eles não podem simplesmente estar a postos ou estarem sem funcionar na indústria. Por mais que, na realidade, ninguém vá ver isto. Com os respectivos pertences ou sem eles. Inscrição essa que deve efetuar-se não no livro 2. Claro, não havia de ser no livro 2. Mas sim no livro 3. Embora não fosse de todo, digamos, obstada no plano, pelo menos no plano teórico, a ideia de averbar-se no livro 2 este penhor. Mas o fato é que está previsto o registro específico no livro 3, livro Registro Auxiliar, como se lê no inciso 4º
do artigo 178 da Lei de Registro Público. Então, nós temos um caso, pois, como veremos adiante, vamos frisar isso muito, de um contrato, de um título relativo a bem móvel, a coisa móvel, máquinas, aparelhos, sendo levado esse contrato, esse negócio jurídico, esse título, ao registro de imóveis. Vamos ver isso adiante. Trata-se aqui do penhor industrial, como já indicado no título, no início desta nossa exposição. Esse é o objeto, já o remarcamos, são bens móveis, máquinas e aparelhos utilizados na indústria. O nosso Código Civil, o vigente Código Civil, 2002, nos artigos 1447 a 1450, refere-se ao penhor industrial em conjunção com o penhor mercantil. Os dois são referidos conjuntamente. E, com isso, fazem a indicação de que o instrumento de sua instituição, seja um instrumento de caráter particular ou público, está previsto na lei, deva inscrever-se no cartório de registro de imóveis, embora sejam bens móveis os objetos dos contratos de penhor industrial. No cartório de registro de imóveis, da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Artigo 1448. Então, olha lá, um determinado imóvel tem ali instalada uma indústria, as suas máquinas estão postas no lugar, estão em funcionamento, e o dono da indústria resolve construir penhor sobre essas máquinas, em geral, como se sabe, em garantia de algum empréstimo pecuniário, a regra é que seja pecuniário, de comum é assim. Então, ele vai e faz o contrato, e esse contrato, esse título constitutivo do penhor, é levado ao cartório de registro de imóveis da circunscrição do prédio onde se encontram estas máquinas. O Decreto-Lei 413, de 9 de janeiro de 1939, que indica por objeto do penhor cedular industrial as máquinas e aparelhos utilizados na indústria, com ou sem os respectivos pertences, está no inciso 1º do artigo 20 desse Decreto 413, de 1939. Traz a previsão no artigo 30, no sentido de ser de acordo com a natureza da garantia constituída, a inscrição, aspas, no cartório de registro de imóveis da circunscrição do local de situação dos bens objeto do penhor cedular, da alienação fiduciária ou em que esteja localizado o imóvel hipotecado. Então, veja que já essa ideia de referir a localização do imóvel, onde se encontram as máquinas ou os aparelhos utilizados na indústria, que são dados para o penhor industrial, já se encontra presente em anterior legislação ao Código Civil. Código Civil de 2002. Observe-se, a propósito, que poderia ser outra solução. Imaginemos que o legislador pudesse ter entendido que o cartório de registro de imóveis, ainda que fosse o registro de imóveis, do domicílio, por exemplo, seja do credor pignoratício, seja do devedor, é que ditasse, ou que a esse cartório se assinasse a competência para o registro do penhor industrial. Preferiu, no que me pareceu muito melhor, que se considerasse a localização física destas máquinas, para daí extrair, a contar da situação geográfica, territorial, do imóvel em que essas máquinas se encontram, a competência correspondente para o registro do penhor. Ora, o Código de 1916, o nosso Código Bevilacqua, não tratou do penhor industrial. Na verdade, esta matéria vem algum tempo depois, na verdade, mais de 20 anos depois, por disciplinar-se com o Decreto-Lei 1271, de 16 de maio de 1939. E o artigo 1º desse Decreto-Lei, 1271, dispunha o seguinte, aspas, as máquinas e aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com ou sem os respectivos pertences, podem ser objeto de penhor. Estava aí criada a figura do penhor industrial.
Previu-se, então, vejam que isso já era da tradição do nosso direito, né? Já estava lá presente em 1939. Que essa garantia, a garantia do penhor industrial, se pudesse realizar por meio de instrumento público ou particular, caput do artigo 2º. Isso tem uma razão de ser. O objeto é móvel, a tendência no objeto móvel é permitir que haja contratação por instrumento particular também. Mas já então se exigia a constituição mediante transcrição e arquivamento no registro de imóveis da comarca onde os bens se encontrarem. Novamente, é a situação do bem que autoriza a assinatura ou assinação de competência para o cartório. Agora, notem que aqui se fala só no registro de imóveis da comarca, sem imaginar que dentro da comarca haja circunscrições. É uma coisa que já está melhor definida no Código Civil, que fala em circunscrição. Portanto, dentro da comarca, a região segmentar em que se encontra a máquina é a que vai corresponder à caracterização da competência do registro do penhor industrial. E aí também deveria averbar-se eventual prorrogação do prazo do contrato pignoratício, está previsto no parágrafo 3º do artigo 2º desse Decreto-Lei 1271. Salientemos que há uma previsão no parágrafo 2º do artigo 2º do mesmo Decreto-Lei que importa na suscetibilidade de a legitimação registral correspondente não ser necessariamente relacionada à titularidade do prédio. Olha que norma muito interessante. Vou ler. O locador do imóvel, onde estiverem situados os bens empenhados, deverá dar o seu consentimento por escrito no próprio instrumento de constituição do penhor, sob pena de nulidade deste. Então, veja qual é a situação. O que é que diz a regra? Diz assim, olha, eu sou proprietário do imóvel, eu dou o imóvel em locação, o meu locatário indica a máquina que ele instala nesse prédio para o penhor industrial. Eu, locador, que não sou proprietário da máquina, devo consentir por escrito, ou seja, de maneira textual, no instrumento de constituição do penhor, seja título particular, seja público, para permitir a constituição dessa garantia. Para dizer que não se exige para o registro, haja, pois, o contrato de celebrar-se com o proprietário do imóvel, onde se situem as máquinas e os aparelhos empenhados. Mas sim que, sendo diverso o proprietário do imóvel e o locatário devedor pignoratício, haja o locador, ao menos, de consentir, ele, proprietário do imóvel, consentir. Note-se também que, embora aqui não esteja dito, na expressão locador do imóvel, está-se a pensar no proprietário, não é aquele que simplesmente exerce uma posse jurídica sem ser proprietário. Então, imaginemos, Tício, proprietário do imóvel, Semprônia, locadora, e Caio, o locatário. Semprônia tem, por alguma razão, imaginemos que ela seja titular de usufruto do imóvel. Então, o que a lei diz aqui, ao falar de locador do imóvel, não é propriamente aquele que dá em locação sem ser proprietário. A ideia da lei é que o proprietário do imóvel deva concorrer para a constituição do penhor. Mas, qual é, por outro lado, a extração que se deve fazer do assunto? É que o contrato não necessariamente deve ser firmado com o proprietário do imóvel. Ou seja, o contrato de penhor existe, há necessariamente do proprietário do imóvel, se não for o devedor usufrutuário pignoratício, concorrer para o contrato, mas não é ele que dá necessariamente o bem em penhor. Essa é a coisa. Mas vejam, como isto vai ser objeto de um registro que, de um modo ou de outro, dirá respeito a um imóvel que tem a propriedade tabular em nome de terceiro, por isso esse proprietário tem que concordar. É uma forma de permitir um registro eventual, que eventualmente diga respeito a duas pessoas alheias à titularidade registral do imóvel, permitir esse registro afetando o imóvel do proprietário, ainda que indiretamente, se é um penhor industrial, com o consentimento do legitimado tabular. Isso é interessante.
Esse aqui foi um resguardo, talvez até excessivo, é preciso que se diga, mas um resguardo do sistema formal do registro, que o legitimado registral participe para o fim de registrar-se o penhor industrial de um bem, portanto, que não é dele, proprietário, mas que, de algum modo, se relaciona com o seu imóvel, porque está em seu imóvel. Esse Decreto-Lei 1271 foi expressamente revogado pelo já aqui referido Decreto-Lei 413 de 1939. Aventam-se algumas características. Eu acho que aqui depois eu vou ver isso aqui melhor. Esse Decreto-Lei que eu mencionei aqui, o 413, alguma data está errada aqui, eu vou ver depois, porque eu acho que a data do Decreto-Lei 1261 está errada, eu vou corrigir isso depois, no texto escrito. Aventam-se algumas características peculiares nesse capítulo do penhor industrial e de seu registro. Para logo, é regra geral do penhor que haja transferência efetiva da posse da coisa móvel dada em garantia. Assim se dá no artigo 1431 do Código Civil Brasileiro. O penhor, em comum, ordinariamente, como regra geral, supõe transferência efetiva da posse. Sem transferência efetiva da posse, transferência de fato, fenomênica, não há o penhor comum. De maneira que o credor pignoratício tem por direito a possessão real da coisa empenhada. Inciso 1º do artigo 1433 do Código. Mas, diversamente, excepcionando essa previsão, criando, portanto, uma exceção a esta regra, o Código Civil em vigor enuncia o seguinte: no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, isso está no parágrafo único do artigo 1431, repito, no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. E aí, o que nós estamos diante é do penhor sem deslocação possessória. Figura interessante. Esse é um modo de pinhos que já era conhecido no direito romano. Ali se chamava de pinhus conventum. Pinhus conventum, é possível, isso é controverso, é possível que ele também fosse designado como hipoteca, mas aqui nós temos que considerar duas coisas. Primeiro, nós precisamos supor que a palavra hipoteca foi utilizada em Roma, o que é duvidoso. Essa palavra é de origem grega. Mas, por outro lado, se essa palavra foi utilizada em Roma com sentido diverso daquele que nós atribuímos habitualmente à expressão hipoteca, que diz respeito, em regra, ou pelo menos comumente, a imóveis. Só excepcionalmente, como sabemos, pode-se pensar em hipoteca mobiliária. Portanto, o pinhus conventum talvez fosse designado como hipoteca, mas aí nós teríamos já um sentido de hipoteca no direito romano diverso do que nós o tivemos no direito grego e o temos modernamente. Salientemos aqui que o pinhus conventum tinha uma característica. Ele era, eventualmente, algo para diferir, para protelar a posse da coisa pelo credor pignoratício. Ou seja, não se criava um penhor permanentemente sem deslocação possessória, senão que no pinhus conventum poderia haver, de logo, a transferência efetiva da posse. Então, logo que constituído o contrato, se transfere a posse. Ou então, eu diferia, protelava, procrastinava, retardava a transferência da posse. Mas não era algo permanente, ou seja, era algo por algum tempo. Ou seja, como eu conto, daqui a um mês me entregue a coisa, daqui a 2 meses me entregue a coisa. Isso é um quadro completamente diverso da situação brasileira, em que a falta de deslocação da posse da coisa é algo central, nuclear, permanente, por outro lado, no nosso direito. A segunda característica pontual, ou melhor, segundo grupo de características singulares do penhor industrial, é de que ele se constitua por meio de registro no ofício imobiliário, no ofício predial, conforme já estamos dizendo isso desde o início aqui dessa nossa exposição. Sendo um direito real sobre coisa móvel, vejam lá o que está no inciso 8º
do artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Com observação, embora prudente, aqui eu me valho da autoridade deste grande jurista, José de Oliveira Ascensão, de que ao legislador cabe, sem dúvida, nos sistemas como o nosso, de números clausos, de taxatividade dos direitos reais, criar esses direitos. Mas ao intérprete da lei, aquele que compreende a normativa, é que cabe dizer quando há direitos reais ou não. Não é simplesmente da letra da lei que se extrai a existência ou não do direito real. Em todo caso, tratando-se de penhor, portanto, relativo a algo, uma garantia relativa a coisa móvel, está previsto no Código Civil Brasileiro, no inciso 8º do artigo 1225, que essa figura constitui direito real, e assim o é, efetivamente. Mas é uma figura que refoge da regra comum de que, constituído ou transmitido por ato entre vivos, portanto, intervivos, esse penhor se adquira já com a tradição, artigo 1226. Em regra, a constituição de direito real sobre coisa móvel por ato intervivos se constitui com a tradição, ou seja, com a transferência, com a entrega da coisa objeto do direito. A palavra tradição, que vem do latim traditio, traditionis, significa exatamente isto, entrega. Isso já se previa em nosso Código Civil de 1916, no artigo 675, numa norma a cujo propósito Cláudio Vilaco, que foi o grande comentarista desse código, ao lado de Carvalho Santos, porque Cláudio foi quem elaborou o seu projeto, disse o seguinte: a necessidade social de tornar pública a transferência dos direitos reais que prevalecem erga omnes criou para os móveis a tradição e para os imóveis a transcrição. Essa é a regra geral. Por que razão isso se dá assim? Porque a posse constitui a notoriedade do domínio. Então, nós temos duas formas de notoriedade ou publicidade. Uma pela posse, outra pela transcrição ou pelo registro. Então, só o fato de alguém estar na posse de um móvel, faz presumir o domínio correspondente. E, diversamente, quanto aos imóveis, só o fato de haver o registro, a transcrição, leva à legitimação registral, ou, quando o caso, a fé pública registral correspondentes. De maneira que nos chamados contratos reais, que são penhor, depósito, comodato, que tem por objeto um bem, uma res, por isso essa expressão reais, a tradição, cujo sentido clássico é o de entrega de algo, já dissemos, completa a relação jurídica mediante a efetiva transferência da posse. De fato, agora é uma observação importante a fazer. Em nossos tempos, houve uma mudança pouco justificada do sentido do termo tradição. Alguns vão reduzindo a ideia de tradição à transferência dominial. De fato, por antonomasia, pode ser assim. A tradição, no âmbito da propriedade, no âmbito dos negócios jurídicos, sobretudo relativos a direito real, a tradição, por antonomasia, como valor principal, representa efetivamente essa ideia de transferência de domínio, transferência de propriedade. Mas não é assim, de maneira tal que possa isentar ou imunizar as demais constituições de direito real. De modo que nós vamos ver no caput do artigo 1431 do Código Civil Brasileiro, que o legislador preferiu usar 4 vocábulos em vez da palavra tradição, ou seja, tinha um vocábulo pronto, vocábulo tradição, uma indicação sintética, uma enunciação concisa, e resolve abdicar dessa enunciação clássica, concisa, para substituí-la por 4 vocábulos: transferência efetiva da posse, em vez de falar tradição. E com isso ele ladeia, substitui a palavra tradição e repete, no mais, a letra do artigo 768 do artigo 1916. Eis o que anuncia o artigo 1431 que nós acabamos de mencionar. Constitui-se o penhor
pela transferência efetiva da posse, ou seja, pela tradição. Repito, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação. O Código de 16 reforçava a exigência da tradição para constituir-se o penhor e repetia, ao início do seu artigo 769, a norma que já constava do artigo 768. E nesse 769 dizia assim: só se pode constituir o penhor com a posse da coisa móvel pelo credor. Então, o credor pignoratício tinha que estar na posse da coisa móvel sob pena de não haver o penhor. Bom, a exemplo, entretanto, do que, em parte, já dispunha o artigo 771 do Código Civil de 16, o atual artigo 1432 do Código Civil de 2002, diz que o instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O Código anterior, em vez de registro, falava em transcrição. Mas falava em transcrição, eis aí o tema, apenas na hipótese do penhor contratar-se por meio de instrumento particular. Não, porém, quando se contratasse mediante instrumento público. Então, só quando o penhor era contratado de maneira particular, se exigia a transcrição, que seria hoje o registro. Quando era por instrumento público, bastava a publicidade notarial. O nosso Código Civil, diversamente, não distinguiu essas espécies instrumentais, privada e pública. E dirá, então, que há exigência da inscrição em ambos os casos. O registro do penhor, neste quadro, trata-se do penhor comum. Note-se bem, que é o que nós estamos cuidando disso. Não tem finalidade constitutiva, ele já está constituído. Já está constituído pela tradição, pela transferência efetiva da posse, como diz a lei. Mas tem o fim de indicar a oponibilidade erga omnes dessa garantia, viabilizando assim, como diz Carvalho Santos, e é o mesmo entendimento contemporâneo do desembargador Francisco Eduardo Loureiro, aspas, o direito de preferência do credor pignoratício, em caso de qualquer ação movida por outro credor. Essas palavras de Carvalho Santos. Então, veja, tratando-se do registro do penhor comum, ele é exigível não para fins constitutivos, já está constituído com a transferência efetiva da posse nos termos da lei, mas sim para que se possibilite o exercício do direito de preferência pelo credor pignoratício. Versando-se agora diversamente do penhor industrial, o artigo 1448 do Código Civil diz que essa garantia, do Código Civil de 2002, né, diz que essa garantia se constitui mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas essas coisas empenhadas. Isso já vimos. É evidente que, tratando-se de pinhos sem deslocação possessória, também já havíamos visto essa regra do parágrafo único do 1431, que eu repito aqui. No penhor rural, industrial, mercantil de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, não do credor, do devedor, que as deve guardar e conservar. Não se podia mesmo cogitar de tradição constitutiva da garantia pignoratícia, porque se o devedor retém a posse, não há transferência efetiva dessa posse, por óbvio. E daí que precisamos substituir essa forma. Como se substitui a tradição fenomênica? Então, se substitui a visibilidade possessória, ou a tradição, se nós quisermos dizer, que se dá com a entrega da coisa, por uma outra forma, não só de notoriedade do ajuste, para permitir seu conhecimento por todo mundo, senão que também para os fins de sua constituição. O contrato, o penhor industrial só se constitui pelo registro. É dizer, portanto, que o registro do penhor industrial tem natureza constitutiva. Portanto, se não houver inscrição, não há direito algum de penhor industrial. Por outro lado, se o penhor comum se registra, ou, mais exatamente, se transcreve no ofício de títulos e documentos, está previsto tanto no Código Civil Brasileiro, artigo 1432, quanto no inciso 2º do artigo 127 da Lei 6.015, de 73,
Por sua vez, o penhor industrial há de registrar-se no ofício imobiliário, item 4 do inciso 1º do 167 da Lei 6.015, e isso também está no Código Civil, artigo 1448, onde se lê isto: ó, no cartório de registro de imóveis da circunscrição, onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Note-se, pois, essa peculiaridade. O registro de imóveis serviu de atração para os negócios jurídicos referentes a bens móveis, o penhor industrial. E a inscrição deve levar-se ao livro 3, como já dissemos, registro auxiliar, do cartório competente. Artigo 178, inciso 4 da Lei 6.015. Isso explica pelo fato do livro Registro Auxiliar do Ofício Imobiliário destinar-se, abro aspas, para ler o que consta do artigo 177 da Lei 6.015, destinar-se ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Que é isso? Não diz respeito diretamente ao imóvel. É algo que está no imóvel. É algo móvel que está no prédio. Mas resta aqui uma pergunta importante. Por qual razão se terá escolhido o registro predial, o registro de imóveis, para convocar, para atrair o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria? Ou seja, por que bens móveis têm negócios jurídicos sobre eles levados para o registro de imóveis? No primeiro momento, ou seja, aparentemente, deve pensar na circunstância de terem os cartórios imobiliários competência secundum locum, ou seja, competência geográfica, territorial. Competência esta que não se assina, por exemplo, para o ofício de títulos e documentos. Mas isso não excluiria possível solução diversa. Bastaria que o legislador assinasse uma circunscrição territorial ao cartório de títulos e documentos, ainda que fosse segmentada apenas para o fim da transcrição do contrato de penhor industrial. Bastaria isso. Parece, e isso eu até vou contar aqui o que eu vi exatamente do grande conhecedor do registro público brasileiro, que foi meu saudoso amigo Gilberto Varela da Silva. Parece que, em favor do ofício imobiliário, conspirou a larga experiência de bons trabalhos do registro de imóveis no Brasil. Sendo certo que era um tanto mais jovem, não muito mais jovem, mas um tanto mais jovem, aí cerca de 50 anos, o registro de títulos e documentos, que foi criado aqui no Brasil com a Lei 973 de 1903, dia 2 de janeiro. Bom, por fim, digamos que o registro do penhor industrial no ofício imobiliário competente é requisito infranqueável de sua existência jurídica. Tem que registrar sob pena de não existir o contrato de penhor industrial, não existir não existir o penhor industrial como direito real. Não se podendo substituir este registro pela transcrição em títulos e documentos, ainda que se admita que no ofício de títulos e documentos possa haver a transcrição para fins de conservação, inciso 7 do artigo 127 da Lei 6.015. Nada impede que se registre nos dois cartórios. Pode ocorrer até mesmo de um imóvel em que se encontram os bens objeto do penhor industrial não estar matriculado no cartório competente. Interessante isso. O imóvel não está matriculado. Suponham, por exemplo, que tenha havido mudança de circunscrição, o imóvel seja objeto de uma matrícula ou transcrição no cartório anterior, de competência antecedente. Isso não altera a competência atual do cartório da circunscrição do imóvel, da localização do imóvel, da situação do prédio, para registrar a garantia em seu livro 3. Portanto, não está diretamente vinculado à exigência de matrícula ou de transcrição desse imóvel no mesmo cartório em que se deva fazer o registro no livro 3. Quais são os requisitos do título institutivo do penhor industrial? Bom, eles são previstos expressamente no artigo 1424 do Código Civil. O valor do crédito, sua estimativa ou valor máximo. 2, o prazo fixado para pagamento. 3, a taxa de juros, se houver. 4, o bem dado em garantia com as suas especificações. Não se restringe, por fim, seu registro, isso é interessante observar, a arrogação do legitimado tabular do imóvel,
em que se encontrem as máquinas e os aparelhos empenhados. Até porque, como vimos, não necessariamente o devedor pignoratício há de ser o proprietário do imóvel. Isso já era da tradição brasileira. Nem se impede haja tantos registros sucessivos quanto sejam as alterações dos lugares em que se achem de fato estes bens. Esse é um outro problema. Essas indústrias, às vezes, mudam de lugar, e cada vez que muda de lugar, deve também realizar registros acerca deste penhor industrial. Me perguntaram, mas por que razão isto? Porque a publicidade é dada, quem vai buscar a publicidade vai buscar no cartório da situação do imóvel. Então, imaginemos o seguinte, estou aqui em Santana do Parnaíba, e aqui se cria uma indústria, em um determinado imóvel, faz o registro do penhor industrial das máquinas, tempos depois, o proprietário desta máquina resolve mudar o local da sua indústria e leva, por exemplo, para Jundiaí. E lá se instala e leva a máquina. Ora, a importância publicitária de que quem vai procurar saber se as máquinas estão ou não sob penhor, foram dadas ou não em garantia, imaginemos que alguém vai comprar essa indústria e quer saber como é que estão essas máquinas. Vai procurar no cartório da situação do imóvel. Por isso que se admitem registros sucessivos do penhor industrial. Não é feito apenas um primeiro registro. Se houver mudança de localização dessas máquinas, mudança de circunscrição e comarca, notem bem, dentro da comarca, muitas vezes, também é preciso pensar nas mudanças circunscritivas, das circunscrições segmentares dentro da comarca, deve haver registros sucessivos. E, por fim, cabe também referir aqui a averbação de cancelamento ou da extinção do penhor, como está previsto no item 2º do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Ou, em contrário, a eventual prorrogação do prazo de seu ajuste, que já deveria ter constado na inscrição do livro 3 inicial. E com isso terminamos aqui a referência ao registro do penhor industrial. E tem alguns aspectos teóricos muito interessantes aqui a debater. Como a prática não leva muita dificuldade, nem sempre nós nos atentamos para alguns aspectos doutrinários, teóricos de grande relevo, de grande interesse aqui nesta matéria. Infelizmente, eu havia dito algumas vezes já isso, esses trabalhos de conclusão de curso nas universidades deveriam exatamente suscitar discussão de questões assim. Vamos estudar o penhor industrial, em vez de ficar estudando só normas mais gerais, já tratadas, são importantíssimas, claro, são importantíssimas, mas não devem ser só aquelas a que devamos dedicar a nossa atenção. Bom, terminada aqui essa nossa aula, número 189, eu quero mais uma vez agradecer o patrocínio da ARISP e da Uniregistral. Dr. Flaviano Galhardo, que lidera nesse momento a organização dos registros imobiliários, de modo geral, coordena isto, organiza isto, ou co-organiza isto no território paulista, e dando também a sua contribuição no cenário nacional. E ao doutor Renato Nalini, que se tem muito esforçado pelo êxito da Uniregistral. A ambos os meus agradecimentos. Também estendo este meu testemunho de gratidão a todo o pessoal técnico e administrativo da Uniregistral, a esta audiência generosa que me tem acompanhado ao longo de já quase 4 anos, nesse esforço que estamos fazendo em comum, despendendo tempo para assistir estas aulas, e para, com isso, nós vivificarmos a doutrina registral, a belíssima doutrina registral. Muito bem, nos vemos, se Deus permitir, na próxima semana.